Graça e paz, igreja. Estamos aqui hoje para a aula número 9, continuando o tema Qual a importância da educação cristã na igreja. Sou o pastor Paulo Rogério da Cunha, falando diretamente de Boston, nos Estados Unidos. Então vamos lá aprender mais alguma coisa da palavra do Senhor. Aula número 9. Momento, ok. Aula número 9. Tá aí, qual a importância da educação cristã na igreja? E o item 6 diz o seguinte: capacitar os santos a serem semelhantes e imitadores de Cristo. Então, o apóstolo Paulo escreveu à igreja em Éfeso, dizendo o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Olha, sem o conhecimento do Filho de Deus, a unidade da fé jamais existirá. Então, eu tenho que entender com a minha mente humana, não é? E com a sabedoria vindo de Deus, juntando essas duas coisas, a minha sabedoria humana com a sabedoria divina. Eu preciso de conhecer a vida, a obra e a salvação que foi dada a todo homem através de Jesus Cristo. Sem eu entender quem é Jesus Cristo, a unidade da fé jamais existirá. Por quê? Porque até que todos cheguemos à unidade da fé, quer dizer, num mesmo pensamento, num mesmo conceito, numa mesma realidade, no mesmo entendimento da palavra. Então, a igreja tem que estar independente, né, do nível educacional cristão da igreja. Essa é uma obrigação do cristão, entender Jesus Cristo. E isso nós temos 4 evangelhos, o livro de Atos, nós temos todas as cartas que falam sobre a obra salvadora de Jesus Cristo e o que é pedido para que alcancemos a estatura de varão perfeita, ok? Então, igreja sem esse conhecimento, ela corre o risco de piorar em vez de melhorar as coisas. Por quê? Sobressai o pensamento humano, sobressai o conhecimento humano. Não que nós devemos desprezar o conhecimento humano, não é? Às vezes na igreja você tem diversas profissões dentro dela, né? Diversos homens e mulheres que atuam em diversas áreas da vida secular. E são importantes em alguns momentos da igreja, ou às vezes em todos os momentos, não é? Então, assim, vamos dar um exemplo. Vamos fazer toda a fiação elétrica da igreja. Nós dependeremos de um irmão ou de irmãos tal, que entendam de eletricidade, não é? Então, essa é a sabedoria humana. Vamos chamar aquele irmão porque ele entende de eletricidade. Ok? Então se junta, né, diversas pessoas para fazer o quê? Fazer a reforma da parte elétrica da igreja. Mas tem outras pessoas. Aí nesses momentos, né, que são diversos, tem que ter a unidade da fé. Já não entra mais o conhecimento humano. Né? Estamos aqui trabalhando para a obra do Senhor, mesmo que aparentemente seja uma coisa material, mas é a obra do Senhor. Todos que estão ali envolvidos têm que ter unanimidade de pensamento. E essa unanimidade de pensamento vem através do conhecimento da obra de Jesus. Não é? Porque Paulo foi
bem claro aos Coríntios, né? Olha o que Paulo fala sobre a celebração da ceia do Senhor aos Coríntios. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Uau! É muita coisa que tem nesse versículo. Né? Daria para a gente fazer aí muitas aulas. Mas eu quero me apegar a essas duas palavras que eu grifei de vermelho. Essas duas frases. Vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Como que a igreja não entende que quando ela está em um corpo que deveria ser unido, em vez de melhorar esse corpo, ela está piorando? Aqui entra a questão humana. Não tem como Deus atuar, o Espírito Santo atuar, se quando nós nos ajuntamos, vem a segunda parte, há divisões, né? Pode ser divisões de pensamento, pode ser divisões de, de, de classe, né? Mas isto não traz o quê? Isso não traz o crescimento da igreja e ainda não traz o crescimento do cristão. Então, neste momento, né, que Paulo fala aqui, ele diz o seguinte: olha, até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Você vê claramente aquele que está querendo ser imitador de Cristo, aquele que está buscando a união, aquele que está buscando apaziguar as situações, trazendo, né, à tona o ensino da Bíblia, mostrando, né, como que a Bíblia diz, e tem aqueles do outro lado, que são cheios de ideias, cheios de semelhança, não é bem assim, hoje nós estamos num tempo diferente da igreja e tal, tal, tal. Então isso é manifestado. Aqueles que pensam espiritualmente, aqueles que pensam materialmente. Então vamos tomar cuidado, todos nós. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E um corpo não pode ser dividido. A orelha está muito longe do pé. Mas o pé é corpo, a orelha também é corpo. Então, o corpo de Cristo, e eu não estou falando aqui de distância no sentido de divisão, não. Eu estou falando no sentido de igual, certo? Cada um dentro do corpo de Cristo com uma função. E as partes, mesmo que pareça que não são unidas, elas são totalmente unidas, independente de qual parte ela está do corpo. Assim é o corpo de Cristo. Independente de qual parte eu sou do corpo de Cristo, eu tenho que ver as outras partes com o mesmo pensamento, que sem ele, sem aquela parte, eu não consigo caminhar. Se eu menosprezo aquela outra parte do corpo, eu estou piorando e não melhorando o corpo, né? Então, vamos trabalhar para sermos semelhantes e imitadores de Cristo e vamos trabalhar para o crescimento espiritual da igreja e, por si só, a pregação do evangelho àqueles que necessitam. Amém? Aula que vem a gente continua. Fica com Deus, gente. Tchau, tchau.